Quando eu terminei de ler o livro Seminarista, do Bernardo Guimarães, lembro-me de ter chorado muito, tipo, bastante mesmo, tipo, rios de lágrimas. E eu acho isso fascinante, né, na literatura, como que a literatura, ela tem esse poder, né? Somente os textos narrativos conseguem, né? Na verdade, não só os textos narrativos, né, a literatura, mas a arte, né, ela tem essa capacidade de nos sensibilizar, de nos humanizar, como diria o Antônio Cândido. Bom, eu falo hoje sobre esse tipo de livro, sobre livros que pode te fazer chorar, né? Me fez chorar. Os livros que eu vou falar hoje aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, me fez chorar litros e litros e litros. E eu queria saber de você, se você tem algum livro que te fez chorar de soluçar, soluçar mesmo, sabe? Eu não trouxe todos os livros, obviamente, enfim. Mas antes de eu começar, né, falar sobre os livros, antes de eu, né, ir aos livros de pronto, quero me apresentar. Eu me chamo Yara e por aqui eu amo falar sobre livros, eu amo literatura, enfim, eu adoro conversar sobre esse assunto, sobre tudo que tem a ver com o universo literário. E foi justamente por isso que eu criei esse espaço, para te incentivar a se tornar também uma leitora, um leitor. Mas também eu já tive um canal no YouTube que se chamava Litera Café, e eu abandonei esse canal porque eu não estava gostando do rumo meio que ele estava tomando, não estava gostando de algumas coisas, enfim, que aconteceram. E eu resolvi começar aqui do zero com o Litera Prosa. E é isso, tá? Vamos aos livros, mas antes não se esqueça de se inscrever, de dar o seu gostei e de comentar qual livro te fez chorar. Qual livro te fez chorar litros e litros? Então vamos aos livros. Eu vou começar com um livro que é um clássico da literatura brasileira e eu acho que ele é muito querido pela maioria das pessoas. Estou aqui pegando os livros, estou organizando eles, são esses os livros, e eu acho que ele é muito querido. Eu nunca vi ninguém falando mal desse livro, mas enfim. Estou falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que inclusive está em domínio público. Aqui conhecemos a história de uma família de retirantes que vai enfrentar uma estiagem severa, né, uma seca muito, muito, muito severa, muito forte, e que essa seca, né, essa estiagem ali na região do Nordeste, ela vem acompanhada de muita fome, né, de muita miséria, de muita pobreza, e essa família, né, que é formada pelo Fabiano, assim, a Vitória, os seus filhos e a baleia, né, a cachorrinha baleia, eles precisam, então, sair, né, fazer como que um êxodo rural, né, sair do interior, né, do Nordeste e ir para a cidade. E aqui a gente vê, né, o Graciliano fazendo algumas denúncias, né, fazendo aí críticas sociais, denúncias sociais, como, por exemplo, a falta de expectativa, né, de futuro, né, desses retirantes, dessas pessoas. Uh, Também questões de política, né, a questão do voto do cabresto, né, como era muito conhecido nessa época, na verdade era muito praticado nessa época, né, em termos de política. Aqui também a gente vai ver o Graciliano nos proporcionando, né, nos levando a refletir sobre a questão da desumanização do ser humano. Por meio dessa família, a gente vai ver que eles têm comportamento extremamente rude, né, extremamente, como que seco mesmo, dando a entender, figurando, né, simbolizando, melhor dizendo, a questão da região, né, da região árida, da região seca, e isso nos é apresentado por meio da linguagem, que é uma linguagem muito direta, muito seca, é por isso vidas secas não só da terra que não chove mais e tal, mas as próprias vidas, né, dessas pessoas que são desumanizadas, né, são pessoas que são colocadas, né, como um pá aos bichos, aos animais, ou até mesmo pior, né, porque tem um momento aqui que a baleia, ela tem um sonho, né, então ela tem uma expectativa, ela cria na cabeça dela, digamos, né, quer dizer, que uma capacidade de sonhar, em outras palavras. Esse animal teria uma capacidade de sonhar, coisa que talvez os outros personagens estão
não estão mais, né, em virtude dessa condição de miséria e de extrema pobreza, enfim. É um total desalento. É um livro curto, né, com capítulos curtos, capítulos que alguns pesquisadores vão dizer que podem ser lidos, né, até de forma isolada, né, capítulos meio que fragmentados, independentes, dando aí a entender a ideia do gênero conto. Mas enfim, faz um tempo que eu li essa obra e eu gosto muito desse livro. É um livro bem curtinho, é um livro que, como eu disse, está em domínio público, então vocês vão encontrar aí várias edições. Eu sei que tem também uma obra de arte, que eu não lembro o nome do artista agora, mas acho que eu vou deixar aqui para vocês saberem. É uma obra muito importante, que nos possibilita conhecer um pouco mais sobre o nosso país, sobre essa época, né, início do século XX, ali mais ou menos. Enfim, é isso, fica aqui essa indicação para vocês de um livro que me fez chorar bastante. A minha segunda indicação é um calhamaço, eu li em 2020, tá? É de um escritor francês, é uma obra de 1862, e eu estou falando do escritor Victor Hugo com o seu Os Miseráveis. Eu amei fazer essa leitura, eu amo, amo, amo Jean Valjean, que é, né, um ex-presidiário que ficou 19, acho que 18 ou 19 anos preso porque ele roubou um pão. E aqui, então, a gente vai conhecer a história do Jean Valjean, que é o protagonista, e de outros personagens, como a Fantine, que ele vai ajudar a Fantine. Aí a Fantine tem uma filha, que é a Cosette, e muitos outros personagens, mas a história gira em torno do Jean Valjean. Vou deixar aqui porque é muito pesado. E aqui, então, a gente vai conhecer a história dele, né, a redenção dele, que por meio de um bispo muito bondoso, muito fofo. A história começa com esse bispo, eu juro para você que só de eu lembrar eu fico emocionada, e é verdade que eu fico aqui, ó, fico arrepiada, fico emocionada, porque é muito bonito esse livro, a história é muito linda, é uma história cativante, envolvente, que vai mostrar muita questão das injustiças sociais, mas tem muitas cenas de bondade, sabe, de pessoas boas no mundo, assim como ele mostra que existem pessoas ruins, muito ruins, como é o caso de um casal, né, que engana a Cosette, né, dizendo que a Cosette não, a Fantine, que é a mãe da Cosette, dizendo que vai cuidar da Cosette, enquanto a Fantine trabalha como prostituta para ela conseguir sustentar a filha dela, porque, porque ela é enganada por um rapaz, né, ele engravida ela, e ela fica sem haver navios, né, imagina, em 1862. Então, o Victor Hugo, ele faz, assim, uma coisa linda, que é escrever esse livro, que é colocar, assim, como protagonistas, né, pessoas que foram marginalizadas, pessoas que ficam, né, são injustiçadas, são esquecidas no caso aqui que ele denuncia a sociedade francesa, né, a perversão, né, da sociedade francesa do século XIX. Essas pessoas fica alheia, né, a essa sociedade medíocre, ruim, mesquinha, enfim. É um livro lindíssimo, 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 eu super recomendo. Eu demorei 2 meses e meio para ler esse livro, tá? A gente acha que nunca vai conseguir, mas eu digo a você, você vai conseguir, porque só parece que é impossível, mas não é impossível, não é impossível. E eu te garanto que essa experiência é uma experiência única, é uma experiência que nunca mais vai se repetir, é uma experiência irrepetível, é assim, é uma coisa maravilhosa, assim, a sensação, é um choro lindo, é um choro lindo. Eu te digo isso, é um choro bonito. É isso. Gente, eu sou super manteiga derretida, sério, 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 seríssimo. A minha terceira indicação é de uma escritora com um livro bem fininho, ao contrário desse. É um livro bem fininho, eu tô falando de A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga,
tá? Saiu pela editora Nós, e a tradução é da Marília Garcia. Esse livro é super fino, dá quase que na minha palma, da minha mão. Esse livro também é um super querido, é um livro muito bonito. É um livro, assim, que cativa o nosso coração, por mais que tenha questões, assim, muito fortes, questões que vai fazer a gente chorar mesmo, mas é um livro muito bonito, é uma denúncia, né, também aqui do genocídio que aconteceu em Ruanda, que fica na África. Aqui a escritora, ela, ela é franco-ruandesa e aqui, né, por meio de memórias, né, um texto memorialístico, ela vai fazer uma homenagem à mãe dela, né, essa mãe que para ela é como uma heroína. E quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar também, porque é muito bonita, é uma linguagem assim tão poética, mas tão singela, mas muito dolorido, né? Então ela vai aqui trazer à memória, né, a mãe dela, que assim como muitos familiares dela, assim como muitos irmãos, né, de pátria, de nação, de país, né, não puderam ser sepultados, foram exterminados, foram jogados, né, em valas, e ela não pôde, né, sepultar a mãe dela. Tem bem aqui um trecho que eu queria ler para vocês, que diz assim, se eu conseguir, né, se eu não me emocionar. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tenho apenas palavras, palavras de uma língua que você não entendia, que é o francês, para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. Então, assim, é muito bonito, né? Ela faz, então, essa homenagem para a mãe dela, que para ela, né, é uma mulher maravilhosa, uma mulher simples, né, uma mulher que colocava, né, em prática as suas tradições, mas que era divertida, que era maravilhosa, assim, que a mãe dela se chamava Estefânia. Eu amei esse livro, e é um livro de memórias, né, mas é um livro também que vai, né, trazer, né, à tona um genocídio, que é o genocídio que aconteceu em Ruanda, tá? É memórias não só dela, né, memória pessoal, de um luto pessoal, mas memória de um povo também que foi exterminado. Enfim, pessoal, é um livro belíssimo, que pode nos ajudar a entender o impacto do colonialismo, o impacto do ódio étnico, além, né, de da gente perceber o amor de uma mãe, o amor materno, né, a força da memória, a força do testemunho, tanto por uma questão para uma questão pessoal, quanto para uma coletividade, né, uma memória coletiva. É isso, fica aqui também essa sugestão para vocês. A quarta indicação é de um livro de uma escritora nacional, que tem também uma irmã, né, escritora, a irmã mais conhecida, que é essa autora que eu vou trazer para vocês. Mas antes disso, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, desse seu joinha e comentasse aqui qual livro te fez chorar bastante, tá? Eu estou falando dessa escritora, Elisa Lispector, irmã da Clarice Lispector, e o livro que eu trouxe aqui para vocês se chama No Exílio. Eu li o ano passado, ele foi republicado o ano passado, mas originalmente a Elisa Lispector, ela publicou esse livro em 1948. A linguagem desse livro é bem realista, bem lirismo, assim, um realismo bem poético, e aqui a gente vai acompanhar a história da Lisa, né, os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos, melhor dizendo, é a Lisa saindo do sanatório, e nos contando, né, trazendo a memória dela mesma, e aí a gente vai conhecer o que está passando na cabeça dela, e como que ela chegou ali, né, o que levou, né, ela até aquele lugar, né, aquele estado, né, e aí a gente vai saber que é a questão do exílio, né, a trajetória de vida dela,
ela nasce na Ucrânia, né, num povoado, numa província, uma cidadezinha que ficava ali na Ucrânia, quando ainda pertencia à Rússia, vai acontecer uma perseguição aos judeus, né, nessa região ali. E eles, né, começam a ficar com muito medo, ele e outras pessoas, né, e aí então vai haver um deslocamento, né, eles vão migrar, eles vão embora, enfim, vão fugir. Só que não é assim igual é hoje em dia, né, a pessoa ficava meses e meses viajando, porque veja, estava na Europa, para chegar, eles decidem vir para a América, né, para o Brasil. Então, eles saindo da Europa até chegar, eles chegam em Maceió, demora meses, eu acho que vai coisa de 9 meses. E acontece muita coisa, tem violência, tem muitas coisas, a gente vai conhecer um pouco dos costumes da família dela, né, enquanto família judia, né, a questão da pobreza, ela enquanto irmã mais velha. Aqui a gente tem uma autobiografia, né? Autobiografia ficcionalizada, né? Da própria travessia delas, né? Da Europa até chegar em Maceió, ali, né? Aqui no Brasil. E é um pouco, né? Da história da Elisa, né? Da Clarice e da Tânia, né? Que eram 3 moças, e do pai e da mãe, porque são a mesma configuração, né? Os pais, ela muda o nome ali, mas é a mesma ideia. Claro que tem muita questão que foi ficcionalizada, né? Por isso que é um realismo e um lirismo. A Elisa, ela é muito poética, ela é muito lírica, né? Mas muito diferente, assim, muito diferente da Clarice Lispector, né? E a gente tem também uma imersão não muito profunda, mas a gente tem uma imersão psicológica, né? Mas muito diferente da Clarice Lispector, tá? Isso é importante a gente dizer. Quem não gosta de Clarice Lispector, eu acho que possivelmente vai gostar da Elisa, porque a Elisa, ela não, tipo, não viaja muito na maionese, tá? Esse, entre aspas, tá? Esse viaja na maionese, tá, gente? Enfim, e a Clarice tem muito o aspecto do fluxo, né? De consciência, dessas coisas muito filosófica, existencial, e isso não é muito comum aqui na Elisa Lispector. Então, mas ela é muito lírica, é muito bonito a escrita dela é muito bonita, corrigindo, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas minhas indicações. Me conte aí, deixe aí nos comentários qual livro te fez chorar. Você já leu algum desses livros? Escreve aí nos comentários para a gente interagindo, para a gente ir se conhecendo. Me conte se você gostou do vídeo, tá? E até o próximo vídeo, até as próximas leituras, até os próximos livros. Tchau, tchau.